Então, qual é o problema que a gente encontra? O que a gente tem? A gente tem, claro, o primeiro diagnóstico de câncer, que apesar de hoje em dia não ter esse significado que a gente tem na cabeça, mas muita gente um pouco mais velha tem o significado do câncer da década de 70, que era um diagnóstico, era uma sentença de morte. Então, isso tem um estigma muito grande ainda numa grande parte da população. É uma sentença de morte. A pessoa, você tinha o diagnosticado de câncer, a pessoa falou assim, olha, então eu vou morrer, e acabou. E às vezes você tem que tirar um pouco disso. E a pessoa, quando ela tem um diagnóstico desse, fala assim, então deixa para lá, não vou fazer mais nada, vou ficar fazendo... Eu falei, não, tem jeito, calma, vamos resolver isso. Então, isso é a primeira barreira que a gente tem que resolver. Outra coisa são as comorbidades prévias do paciente. Como o Daniel falou, nem todo mundo é um paciente HPV positivo que forte, bonito e tal, que apareceu com uma massa no pescoço e que podemos resolver rapidamente, ele está super saudável, só tem uma lesão e a gente pode fazer cirurgias da mais agressiva possível, tratamentos todos possíveis nele, que ele vai aguentar. A gente, às vezes, pega paciente, a verdade, no consultório, são pacientes de 94 anos, paciente com 90, 80. Agora, semana passada, atendi um senhor, avô de um médico, de 94 anos com tumor de língua. É totalmente diferente você abordar esse tipo de paciente e um paciente mais saudável. Então, assim, isso é muito importante. As angústias do paciente. Era também esse negócio de chegar para casa e conversar. O que é isso? O Steve Jobs, quando teve o câncer dele, que teve um câncer de pâncreas, que depois até veio a falecer, mas ele durou alguns anos, uns 4, 5 anos que depois do diagnóstico, que é uma coisa incomum para o tipo de câncer que ele teve, mas ele fala que quando eu saí do consultório do médico, o médico fez a tomografia, falou para mim, vá para casa e arrume as suas... get your things in order, que assim, ajeite a sua vida, que ele falou assim, isso é o código médico para falar se prepare para morrer. Então, assim, foi isso que ele voltou para casa. E não foi o que aconteceu com ele. A dor. A dor é um problema sério. Sem controlar a dor, você não tem tratamento, certo? Você não consegue... A pessoa com dor, ela não funciona. Então, ela não vai na consulta, ela não se alimenta, não toma remédio. Então, assim, você não tem o diagnóstico, você não tem nada ainda, você não sabe o que você vai fazer com o paciente. Mas se ele está com dor, resolve a dor do paciente primeiro. Então, isso é uma emergência médica, você tratar a dor do paciente. E, às vezes, o paciente chega para a gente com queixas de dor há semanas, com dores sem tratar. Isso é muito complicado. Tá? Os procedimentos. Aí começam o que a gente começa a fazer com o paciente. Isso a gente não tem muito essa percepção, porque a gente começa a fazer, coloca uma sonda, pesa ele, tira sangue, faz não sei o quê, e isso começa a mexer muito com o paciente. Tem pacientes que levam isso melhor, tem pacientes que levam isso muito mal. Então, a gente tem que ir sentindo o paciente. Tá? Os tratamentos em si, a gente vai comentar mais um pouco, realmente não tem, não tem nenhum tratamento molezinha. Então, assim, não tem nada que a gente faça que seja uma dipirona, e compressa de água morna. Então, assim, a gente tem que preparar o paciente para um tratamento que é puxado, então, que é longo, que é demanda, que dói, E, claro, a morte, A gente não pode fugir desse problema. É uma das grandes discussões que a gente tem hoje em dia. Aqui o brasileiro, o latino-americano, ele tem uma visão muito paternalista, do paciente. A gente abraça muito o paciente, a gente se envolve muito com o paciente, que é um pouco diferente da visão europeia, da visão americana, Mas e o americano agora ele tem publicado muito sobre a visão realista da sobrevida do paciente, porque às vezes a gente conversa muito com o paciente, não, vai ficar curado, calma, não sei o quê. E, na verdade, às vezes o tumor era um pouco mais agressivo, do que a gente está... É claro, por exemplo, às vezes um tumor de mama inicial, um tumor de tireoide, um tumor de glândula salivar, que a gente consegue tratar, mas às vezes você tem tumores que são muito agressivos. E a gente tem que individualizar isso, porque se o risco de morte ou o tumor é muito avançado, por exemplo, é uma covardia nossa também não preparar a família e o paciente que aquilo ali vai acontecer. Às vezes, a realidade no nosso meio são tumores avançados, são tumores enormes, que chegam para a gente. Então,
esses tumores, a realidade é que esse paciente ele vai ter um prognóstico muito ruim. Então chega um momento que a gente tem que conversar com o paciente, parar um pouco e conversar que aquilo é uma possibilidade. Né? Não precisa, não, sem amedrontar, mas assim, colocar aquilo de uma forma que o paciente ele consiga entender.